Chegando aí o pessoal. Isso. Pronto. Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso programa de ensino bíblico chamado Por Dentro da Bíblia Sagrada. Esse é um programa ministerial da nossa Igreja Atos, mas não só dela, a todos que quiserem se aproximar e fazer essa jornada bíblica conosco. Então, sejam bem-vindos. Nós temos aqui muitas pessoas conectadas. Nós estamos em fevereiro de 2023. Essa aula está sendo ministrada ao vivo, numa quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, mas o vídeo e a aula ficam gravados para consultas posteriores. Então, seja bem-vindo você que está ao vivo, seja bem-vindo você que está tendo contato depois com esse vídeo em algum momento. Nós juntos vamos aqui agora nos debruçar sobre a eterna palavra de Deus, a revelação bíblica, para que a gente cumpra alguns objetivos. Primeiro objetivo que nós cumprimos é que a Bíblia Sagrada, ela diz de si mesmo que ela precisa ser conhecida. Portanto, todo cristão, todo discípulo de Jesus precisa conhecer a história de Jesus e a pessoa de Jesus. E a história e a pessoa de Jesus são reveladas nas Escrituras. Daí, ninguém pode dizer que conhece Jesus e ama Jesus sem conhecer as Escrituras, que são as biografias, ou mais corretamente, as agiografias, a respeito do Deus que se fez homem e é o nosso mestre e Senhor. O segundo motivo é que nós estamos preparando toda a membresia da nossa igreja local para não só conhecer o Evangelho, mas aplicar o Evangelho, as boas novas do Evangelho e os valores do reino de Deus à própria vida. Terceiro lugar é que a Bíblia também nos manda, os apóstolos nos ensinaram, na verdade, é um imperativo dos apóstolos para a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Crescer na graça é ter intimidade com Ele, na oração, numa vida absolutamente alinhada com a mente de Cristo. E crescer no conhecimento é no conhecimento de Cristo através das Escrituras. Portanto, isso é um imperativo bíblico. Nós também utilizamos esse programa bíblico para treinar as nossas lideranças de ministérios na nossa igreja, para que sirvam mais e melhor. Mas, fundamentalmente, nós estamos aqui juntos nessa jornada bíblica para, em aprendendo a palavra de Deus, experimentar transformação do nosso ser, do nosso coração, da nossa alma, do nosso interior. Essa transformação não é algo, digamos assim, meramente humano, é uma ação do Espírito Santo em nós, que é uma promessa do próprio Deus. Quando nós nos aproximássemos dele, ele se aproximaria de nós. E isso é feito através da obra do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. Então, não buscamos ser pessoas apenas mais inteligentes, mais bem informadas, mais teologizadas. Nós queremos que essa palavra viva transforme o nosso ser. É isso que nós estamos buscando. Portanto, a partir de agora, eu peço o compartilhamento de tela e nós vamos tendo o apoio da tela para nós seguirmos adiante. Vamos lá. Muito bem. Então, lembrando, o nosso programa bíblico é o principal programa de ensino da Igreja Atos, se chama Por Dentro da Bíblia. É como se a gente juntasse escola bíblica dominical, classes de discipulado e as próprias pregações de ensino da nossa igreja. Isso é feito durante esse período, essa aula que é gravada. Portanto, o programa bíblico e de discipulado se chama Por Dentro da Bíblia. Esse programa é dividido em módulos. O ano passado nós estudamos 4 módulos, que eu já externei aqui. O ano retrasado também estudamos alguns módulos. E este ano de 2023 nós estamos começando com um módulo chamado O Silêncio Profético, o silêncio da profecia, num período chamado interbíblico, ou seja, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento.
entre a antiga aliança, e nós vamos entender e fixar melhor o que é a antiga aliança, e a nova aliança, que também vamos procurar fixar e entender melhor. Então, o silêncio profético, ou seja, o povo de Israel voltou do exílio, uma parte pequena, mais especificamente uma tribo, a tribo de Judá, e eles voltam do exílio na Babilônia, e depois, claro que os reinos foram se sucedendo, a Babilônia foi vencida, e Israel agora volta para sua terra, mas ele não tem liberdade total. O povo de Israel volta para Jerusalém, está destruída, constrói o templo, reconstrói os muros, tenta voltar à normalidade da sua vida religiosa, mas nós vemos aí, a partir daí, depois principalmente do profeta Malaquias, depois que Ageu, o profeta, fala sobre a reconstrução do templo, depois que homens como Esdras e Neemias e Zorobabel ajudam o povo de Deus, Israel, a recuperar o amor pela lei de Deus, pela adoração. Depois que isso acontece, há um certo esfriamento religioso na adoração de Israel. E o último desses profetas é o profeta Malaquias, que por acaso, não por acaso, é o último livro do Antigo Testamento. Este é o último profeta da Antiga Aliança. A gente pode considerá-lo último ou penúltimo, porque 400 anos depois virá um profeta chamado João Batista, aquele mesmo que apresenta Jesus, que esse sim será o último dos profetas. Mas dos profetas canônicos, os profetas que escreveram escritura, Malaquias é o último. Então nós vamos nos concentrar nesse período do final da profecia do profeta Malaquias, até a chegada de João Batista e, por conseguinte, a chegada do Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é por isso que nós estamos chamando esse módulo de silêncio profético. Por quê? Não é porque Deus deixa de falar completamente. Deus tem os seus modos de se manifestar e falar. Mas Deus não fala mais como vinha falando através de profetas que, além de profetas que recebiam a palavra de Deus e passavam ao povo, eles também escreviam. Então, o que cessa aí é essa profecia canônica, essa profecia escrita, ok? Que está na nossa Bíblia Sagrada. Então, por isso que nós chamamos de silêncio profético, um período de aproximadamente 400 anos, e o subtítulo é Entre a Aliança Antiga e a Nova Aliança. Há muitas coisas que nós podemos destacar a partir de agora, por que é que a gente deve estudar esse tema. E eu vou já dar algumas justificativas, mas antes disso, vamos à segunda tela, Naldo, para a gente estabelecer melhor a nossa metodologia. Naldo, para mim aqui está aparecendo uma tela maior e algumas telas menores. Eu não sei se é a minha configuração ou para todo mundo está aparecendo assim, porque senão a tela fica um pouco pequenininha e ela poderia ficar um pouco maior para ajudar na leitura. Você sabe me dizer se é só para mim aqui ou de forma geral? Pelo que vejo aqui, o Naldo está tentando fazer uma reconfiguração. Vamos só aguardar um pouquinho, porque aí fica melhor para a gente visualizar e estudar visualizando é muito mais prático e a gente aprende um pouquinho melhor. Olha lá, parece que agora eu acho que sim. Se você conseguir tirar as telinhas do lado, aí melhor ainda, que é só deixar a tela principal. Acho que se colocar como reproduzir, ele abre só a tela principal. Deixa eu ver. Opa, voltou, saiu de novo aqui o compartilhamento. Só nos dê alguns segundinhos aqui para a gente ajustar, para a gente seguir adiante. Bem, enquanto o Naldo está ajustando a tela, deixa eu fazer aqui alguns comentários. Por que é importante nós estudarmos esse tema? Ou seja, o intervalo profético... Isso aí, Naldo, agora está perfeito. O intervalo profético entre a antiga e a nova aliança. A primeira questão é
que eu gostaria de deixar claro é: isso define se nós estamos vivendo a verdadeira religião trazida por Jesus, o cristianismo bíblico, ou se a gente está vivendo uma religião falsa, um simulacro de religião, um simulacro de cristianismo. Por exemplo, há muitas pessoas que, embora dizem-se evangélicas, mas elas vivem, na verdade, algo muito parecido com o judaísmo do Antigo Testamento, baseado na lei de Moisés, uma religião de obras, uma troca com Deus, fazendo sacrifícios, usando elementos do Antigo Testamento, os elementos simbólicos, como shofar, como talit, como bandeira de Israel e coisas desse tipo. Ou seja, provavelmente essa pessoa ainda não entendeu as diferenças entre lei de Moisés e evangelho, a antiga aliança e a nova aliança, a religião étnica judaica e a religião espiritual a partir de Jesus. Provavelmente essa pessoa não entendeu. E não seria só pessoas, há igrejas inteiras, púlpitos que pregam algo muito mais parecido com o judaísmo do que com o cristianismo evangélico, com o evangelho. Tem muitos pastores e mestres pregando mais Moisés no púlpito do que Cristo. Daí a importância. Aí alguém poderia falar, mas isso é uma importância só conceitual. Não é, não. Porque isso é levado para a vida. Há muitas pessoas que acham mesmo que Deus está contra elas e que elas têm que fazer algumas coisas para serem aceitas por Deus. Isso é lei de Moisés. Não entenderam e não estão vivendo ainda as boas novas do evangelho da graça de Deus. Estão vivendo uma religião de obras e não uma religião de graça. Isso é da maior importância. Tem gente com medo, por exemplo, de que o mundo está dividido entre o bem e o mal e que há uma grande batalha espiritual acontecendo. Se eu não estiver do lado certo, Deus pode perder essa batalha para Satanás. Isso também não tem a ver com o evangelho e com o cristianismo. Isso tem a ver com o paganismo do Antigo Testamento, no Antigo Testamento. Então, é por isso que é da maior importância nós compreendermos o que é o evangelho, no que é que ele superou a lei de Moisés, o que é a mensagem central do evangelho, quais as interpelações que o evangelho faz a nós e que tipo de vida a gente deve viver a partir da graça de Deus, produzindo os frutos do Espírito. Aí nós estamos falando do evangelho. O evangelho é uma mensagem que exige um posicionamento. Essa mensagem é a mensagem do reino. Qual reino? O reino de Deus. Portanto, viver a vida no evangelho é sinalizar os valores do reino de Deus. Não é do judaísmo, é do reino de Deus trazido pela pessoa e pela obra de Jesus Cristo. Então, essa é a primeira diferenciação que eu queria aqui fazer. E agora eu volto para que a metodologia do nosso curso. O que é a nossa jornada bíblica? Repetindo e enfatizando, é um programa ministerial de ensino da nossa igreja que se chama Por Dentro da Bíblia. Ele acontece por módulos. O que é esse programa? É uma jornada bíblica, um curso livre de teologia, que é feito em módulos, com esforço pastoral de ensinar todo o conselho do Senhor. O que significa esse todo o conselho do Senhor? Não é ensinar alguns textos especificamente, não é ensinar algumas histórias especificamente, é ensinar a grande história da redenção, portanto, nela envolve todo o conselho de Deus revelado nas Escrituras. Ensinar a quem? Ao povo de Deus. Ao povo que se reúne na Atos, uma igreja local, e no seu entorno, e todos que querem fazer essa jornada conosco. Onde acontece? Através de um ambiente virtual, a ferramenta que nós usamos é o Zoom, e eventualmente pode acontecer de modo presencial, e nós vamos ter, de fato, algumas aulas presenciais
que nós vamos combinar de quando em quando. Terceiro, quando acontece? Aí faltou eu atualizar, Naldo. Durante os primeiros meses de 2023. Durante os primeiros meses de 2023. Sempre às quintas-feiras, acho que passou uma tela aí. Sempre às quintas-feiras, sempre às 20 horas, por volta de 1h30, de forma interativa. Ok? As aulas também são gravadas. Quem pode fazer esse curso? Os membros da Atos, eles são encorajados a fazer. Quais? Todos. O esforço pastoral é que todos os membros da nossa igreja reservem esse tempo de qualidade para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por enquanto, estamos nos aproximando aí de 90 pessoas, visando o crescimento no discipulado cristão, ou seja, se parecer com Cristo, na maturidade espiritual, ou seja, deixar de ser cristãos infantis, e no treinamento ministerial, ou seja, preparando o povo de Deus para servir no reino de Deus. E também a todos que queiram seguir conosco nessa jornada bíblica, como já dito anteriormente. Como é que a gente vai fazer isso? Através de uma inscrição com a secretaria da igreja. A Nani é a pessoa que está fazendo essa arregimentação. Ela não tem custo financeiro, mas ela exige um compromisso de levar absolutamente a sério esse tempo de qualidade que nós estamos aqui, todos nós investindo. 6, por que a gente deve fazer? Por que existe esse programa ministerial? Porque conhecer a Deus e conhecer o seu plano de redenção ou de restauração de todas as coisas, através da sua eterna palavra, a escrita Bíblia Sagrada e a encarnada pessoa de Jesus Cristo, olha essa informação, a coisa mais importante da vida. 7, para quê? Ou seja, por que isso tem efeito no nosso futuro? Para que nós sejamos iluminados pela palavra de Deus em todas as dimensões da vida. Quais dimensões? Todas. Na dimensão espiritual, na nossa dimensão emocional, na nossa dimensão do trabalho, das relações familiares, do nosso descanso, do nosso lazer, do nosso estudo, todas as áreas da vida devem ser impactadas. Fortalecidos pelo Espírito Santo, que torna viva essa palavra, que é o Espírito da palavra, e que conheçamos cada vez mais a pessoa, a obra redentora de Jesus Cristo e o novo mundo que nos espera, a nova criação. Porque em Cristo converge tudo o que existe. Este é o ensino do Novo Testamento. Então, nós demos aqui um pouco a metodologia, vamos adiante. Agora nós vamos buscar os subsídios bíblicos de que por que a gente deve fazer o que está fazendo. Os imperativos bíblicos que nos conduzem a isso. Olha o apóstolo Pedro nos exortando. Ele diz assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais. O que Pedro está alertando é que na época dele já existia, e muito mais na nossa época, vários ensinos falsos, ensinos que não têm a ver com o caráter do evangelho e com a integridade do evangelho, portanto, sem princípios morais. E Pedro continua, para que vocês não percam a sua firmeza e caiam. Em outras palavras, se vocês não forem sustentados e alimentados pela eterna palavra de Deus, vocês não vão resistir. Esses falsos ensinos, essas falsas ideologias no mundo que vocês estão vivendo. Aí ele diz, cresçam, olha o verbo, cresçam, porém, na graça, na intimidade com Deus, isso tem muito a ver com a oração, e no conhecimento, isso tem a ver com amor à palavra de Deus, conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Veja que ele usa o nome Senhor, ou seja, eu sou submisso a ele. E Salvador, aquele que
pagou o preço no meu lugar. E diz Pedro, a ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Isso é Pedro. Agora, olhe Paulo falando em Filipenses 2. Ponham em ação a salvação de vocês, com temor e com tremor. Lembre-se, vocês estão diante do Rei do Universo. Façam do aprendizado uma prática de vida. Ponham em ação. Pois é Deus. Aqui vem uma coisa muito interessante, gente. O que Paulo diz é Deus quem efetua em vocês tanto querer. Olha só, Deus muda o nosso estado de vontade. Então, eu insisto aqui, um verdadeiro cristão não vive pelo que ele sente. Vive pelo que ele crê. Pelo que ele crê. Se você viver pelo que você sente, você jamais vai se aproximar da palavra de Deus com amor. Jamais. O cansaço vai te vencer, a Netflix vai te vencer, a preguiça vai te vencer, qualquer outra coisa vai te vencer. Então você precisa viver pela confiança em Deus, sabendo que você está diante daquele que criou você, redimiu você e está fazendo de você um filho amado, que impacta o mundo trazendo os valores do reino de Deus. Isso é pôr em ação a salvação. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer, portanto, ele santifica a vontade, como dá poder para realizar, para agir. De acordo com quem? Com as minhas virtudes morais? Não. De acordo com a bondade dele. Continua Paulo. Façam tudo. Sem queixas. Sem discussões. Sem querer ganhar discussões na internet porque você é mais teólogo ou menos teólogo. Não, não é esse o espírito. Para que venham a tornar-se puros, íntegros e irrepreensíveis, filhos de Deus, do qual ninguém possa culpar, no meio de uma geração que já foi corrompida no seu coração e na sua alma e foi depravada. Depravada aqui não é só o termo que a gente usa hoje. A gente olha muito para a questão do sexo depravado. A palavra aqui é mais profunda. Depravar algo é você estragar algo que era original e deixou de ser. Na qual vocês brilham como estrelas do universo. Ou seja, Paulo está dizendo que aqueles que conhecem o Senhor Jesus e amam e mergulham na sua palavra, eles são como estrelas que brilham num mundo escurecido. E ele faz a última observação. Retendo firmemente a palavra da vida. Não basta você ler a Bíblia. Não basta você apenas assistir uma aula. Você precisa reter. E para reter tem um esforço humano e tem a ajuda do Espírito Santo. Então aqui estão os dois imperativos, pelo menos dois imperativos bíblicos de dois dos mais importantes apóstolos de Jesus, Pedro e Paulo, do porquê que a gente deve investir esse tempo de qualidade. Vamos adiante. Bem, nós estamos diante da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Essa é a primeira coisa que nós precisamos responder, porque há muitas dúvidas hoje sobre o que é a palavra de Deus. Você pode estar me escutando e falando, puxa, mano, vamos mais adiante, isso é tão básico. Não, não é não. Não é não. Eu vou dar um só exemplo de coisas, ou melhor, alguns exemplos de coisas que estão sendo apresentadas como palavra de Deus e não são. E não são. Primeiro, há muitas pessoas hoje não autorizadas por Deus, certamente, não autorizadas, porque esse dom existe, mas do jeito que ele é usado, certamente não é autorizado por Deus e pela Bíblia Sagrada, dizendo para outras pessoas, assim diz o Senhor, e fala alguma coisa. A pergunta é, isto é palavra de Deus ou não? Por quê? Porque quando alguém diz, assim diz o Senhor, esta pessoa está invocando uma autoridade, que é a autoridade de Deus. E se é a autoridade de Deus, não pode ser contestado.
E se é autoridade de Deus, tem que se cumprir, porque Deus não mente e não falha. Então, talvez você esteja se perguntando, então, pastor Mano, não deve se acontecer isso. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Deus tem os seus profetas. Mas os profetas de Deus não vivem falando toda hora, em todo lugar e para todo mundo, assim diz o Senhor. Porque pode estar falando de si mesmos e causando não só prejuízo para si, quanto para aquele que está ouvindo, que absorve uma esperança que é irreal. E é irreal. Então, o que nós estamos falando de palavra de Deus aqui é palavra de Deus que jamais pode ser frustrada. Portanto, uma profecia que é falada em nome de Deus, mas não está alinhada com a palavra de Deus escrita, as escrituras, não é palavra de Deus. Segunda coisa que não é palavra de Deus é quando uma pessoa pega um versículo isolado da Bíblia Sagrada, especialmente, isso acontece muito do Antigo Testamento, está sendo dito para uma pessoa, num contexto específico, e faz desse versículo uma doutrina para a vida, e começa a ensinar. Isso também não é palavra de Deus. Pelo menos não é toda a palavra de Deus. Isso é perigoso, porque esse texto pode ter sido dito para Abraão, para Davi, para Moisés, o povo de Israel especificamente, e se não for feita a verdadeira exegese e hermenêutica, ou seja, a verdadeira interpretação, isso não é palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Por exemplo, uma época atrás, eu vi um menino pregando, olha só, e todo mundo vibrando, e um falando para outro assim, dizendo, eu te farei pai de nações, e o outro, amém, eu recebo. O que esses meninos estão falando? Pai de nações. Ou seja, nós estamos falando de uma profecia feita por Deus a um patriarca Abraão, que precisa ser significada para os nossos tempos, e não vertida da Bíblia de forma nua e crua e dita a palavra de Deus. Portanto, o segundo exemplo. Dou um terceiro exemplo aqui. Há pessoas pregando, ensinando a palavra de Deus com uma teologia avessa à teologia da cruz, da obra vicária de Cristo, sacrificial de Cristo, um evangelho que tudo vai dar certo, tudo vai dar bem e que não vai haver sofrimento. E, normalmente, esses ensinos e essas pregações, eles têm um tom triunfalista, dizendo assim, se você me buscar, eu vou dar tudo o que você quiser. Toma a terra por herança. Você é filho do rei. E filho do rei tem tudo. Se você orar e pedir, Deus vai te dar. Tem uns que chegam a raias da loucura que diz que Deus é obrigado a fazer. É quando a pessoa já perdeu qualquer noção diante de quem ela está. Perdeu qualquer noção. E muitas pessoas repetindo e aceitando a seguinte palavra: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui uma observação básica. Quem disse isso na Bíblia Sagrada em Mateus 4 não foi Jesus. E nem Deus, Pai, nem o Espírito Santo. Foi precisamente Satanás. Então, palavras da Bíblia distorcidas por doutrinas de homens ou de demônios não é palavra de Deus. Não é palavra de Deus. Então, eu queria fazer essas 3 observações do que é a palavra de Deus, falando primeiro o que não é a palavra de Deus. Agora, eu me volto a dizer o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a forma registrada, visível, da revelação de Deus. Em outras palavras, o Deus criador do universo é um Deus tão perfeito, tão poderoso, tão além da nossa capacidade de compreensão, e, portanto, ele é um espírito puro,
Não é um corpo que tem um espírito, é um espírito puro, que ele é inacessível. Deus Pai é inacessível. E como é que a gente poderia conhecer esse Deus, criador e redentor de todas as coisas? Só havia uma possibilidade, e foi o que Deus fez: Deus se revelar. Se Deus não se revelasse, nenhum ser humano poderia o conhecer. Como é que Deus se revelou? Basicamente de duas formas. Deus se revela primeiro através das escrituras sagradas, textos canônicos, em que Deus revela o seu caráter, a sua natureza, quem ele é, e depois de uma forma ainda mais precisa, intensa, por assim dizer, real, ele se revela na pessoa do Filho. Deus se faz um ser humano na carne e no corpo de Jesus de Nazaré. Então, quando nós estamos falando de palavra de Deus, nós estamos falando das escrituras sagradas, a palavra escrita, e nós estamos falando da palavra como uma pessoa, o verbo, Jesus, Jesus feito homem. O verbo, ou seja, a palavra, se fez carne, se fez ser humano e veio habitar no mundo dos homens. Então, palavra de Deus é a palavra escrita, as escrituras e a pessoa de Jesus Cristo. Isto é palavra de Deus. Mas não é só palavra de Deus, é palavra revelada de Deus. Se nós quisermos conhecer a Deus, e nós precisamos conhecer a Deus, porque ele é a fonte da vida, nós precisamos conhecê-lo pela sua revelação. Ele se revelou. É ele quem diz quem ele é e quem nós somos. E nós precisamos ir à Bíblia Sagrada, a palavra revelada de Deus para conhecê-lo. E a gente também precisa ir à pessoa de Jesus Cristo, porque Hebreus vai nos dizer que na pessoa de Jesus Cristo, Deus se revela plenamente. Então, é palavra de Deus, mas é palavra revelada de Deus. Portanto, Deus diz quem ele é, qual a sua natureza, qual o seu código de santidade para a vida, não nós. Terceiro lugar, é palavra de Deus, é palavra revelada por Deus, mas é também palavra escrita de Deus. Deus resolveu que o modo dele se revelar seria principalmente, não somente, mas principalmente de um modo escrito. Isso é uma determinação do próprio Deus. Deus poderia se revelar só por imagem, Deus poderia revelar só pela audição, Deus poderia se revelar, sei lá, por outros meios. Mas aprove a sabedoria eterna de Deus se revelar de forma escrita. E nós estamos, então, falando aqui do cânone bíblico, da Bíblia Sagrada, 66 livros sagrados, que durante toda a história do povo de Deus é conhecido como a palavra eterna de Deus, livro santo, que é vivificado pelo próprio Espírito de Deus. Então, quando estamos falando palavra de Deus, não é aquelas três coisas que eu citei e essas três coisas que eu estou afirmando. É a partir daqui que nós vamos caminhar. Portanto, vamos um pouco mais adiante. Então, assimilar a palavra de Deus de forma que ela nos transforme no poder do Espírito Santo não tem a ver só com você decorar a sequência dos livros. Não basta você dizer, olha, eu conheço a Bíblia. Você quer que eu diga aí a sequência? Eu digo Gênesis, Êxodos, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué. Não. Isso não é conhecer a palavra de Deus. Isso é decorar um programa. Portanto, conhecer a palavra de Deus não é conhecer o nome dos livros. E nem mesmo também você conhecer alguns versículos decorados específicos. Isso ainda não é a palavra de Deus. Ah, mas eu conheço as histórias de Abraão, a história de Moisés, do Mar Vermelho, eu conheço as histórias do Davi, dos seus descendentes. Ótimo, isso é excelente.
mas isso ainda não é conhecer a palavra de Deus do ponto de vista da revelação de como Deus está redimindo todas as coisas. Ah, mas eu já li a Bíblia inteira 39 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Muito bom, se puder, leia 50, 100 vezes. Mas isso não garante que você teve acesso à plenitude da palavra de Deus, que você tenha conhecido a história da redenção e como cada história individual da Bíblia se aplica à história maior, que é a história da vida, da obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo, apontando para o reino de Deus. Se você não entendeu isso, você pode ter lido 50, 100 vezes de Gênesis e Apocalipse, ainda não é a integridade da palavra de Deus. Então, o que eu devo fazer para me assegurar que eu estou em contato com a legítima, genuína palavra de Deus? Primeiro, é preciso entender como Deus se revela e como ele se relaciona com os homens. E aqui a gente já começa a falar de um termo que a gente vai usar muito aqui neste módulo, que é aliança. Deus se revela através de alianças. Sem entender isso, nós não entendemos o fio da história da redenção. Segundo, é preciso entender que há conexões entre as muitas histórias individuais da Bíblia. Quais conexões? Olha o perigo de você não entender isso. O perigo é você se inspirar apenas na vida de Gideão, com seus 300 homens, e se esquecer que a vida de Gideão na sua velhice foi desastrosa. Foi de idolatria, foi de abandonar a sua fé, e você colocar Gideão como seu ídolo, e você ter um ídolo muito falho, extremamente falho. Corre o risco de você achar Abraão um homem excepcional, e ele é, de fato, um patriarca, um homem incrível. Mas corre o risco de você achar que tudo que ele fez foi correto e tentar imitá-lo. E eu espero que você não cometa os erros de Abraão, porque eles foram muitos. Por exemplo, Abraão colocou à venda 2 vezes a mulher dele. Eu espero que você não tenha colocado a sua mulher à venda, nenhuma. Então, é necessário ligar a história de Abraão a Jesus Cristo, o Messias prometido. É necessário ligar a história de Daniel na cova dos leões à história da redenção que aponta para Jesus. É necessário entender que atravessar o Mar Vermelho não é apenas um grande milagre extraordinário. Ele tem uma representação de batizar um povo inteiro numa nova aliança. Olha como é muito mais profundo. Terceiro, é preciso entender as alianças de Deus com o homem, a antiga e a nova, e vai ser aqui o nosso trabalho. Quarto, é preciso entender como está se desenvolvendo a história da salvação. O que estava acontecendo na época de Abraão, que apontava para Cristo? O que estava acontecendo na época de Davi, que apontava para Cristo? O que estava acontecendo na época dos apóstolos, que apontavam para Cristo? O que está acontecendo na nossa época agora, que está apontando para Cristo, e o final da história e o começo do novo mundo de Deus? Quinto lugar, é preciso entender a tipologia que aponta para o Messias. O que é tipologia? É uma representação de algo que é maior. Por exemplo, quando a gente olha para o Antigo Testamento e você olha a história de Adão, Adão é um tipo de Cristo. Cristo é muito maior. Adão está apontando para Cristo. Isso é tipologia. José, do Egito, muito admirável, mas Cristo é muito maior. José é um tipo de Cristo. Cristo é a realidade. Davi, um rei muito amado em Israel, mas Cristo é o rei do universo. Portanto, Davi é um tipo de Cristo. Cristo é a realidade muito maior. Isso é entender a tipologia que aponta para Cristo, o Messias. Então, entender a Bíblia Sagrada, aplicá-la à vida, é entender esses pressupostos. Vamos um pouquinho adiante. Ok, então vamos agora propriamente compreender
como é que Deus está se revelando. Veja que eu estou fazendo aqui primeiro um alicerce para a gente entrar propriamente no nosso tema, que é o silêncio profético. Se eu não explicar corretamente, vocês não entenderem, não vai fazer o menor sentido o silêncio profético. Então, a gente precisa entender os pressupostos. Primeiro, entender que se Deus é inacessível porque ele é um espírito puro, como é que nós conhecemos Deus? Eu já afirmei aqui que nós só conhecemos Deus porque ele resolveu se revelar. A pergunta seguinte é, como é que Deus se revelou? Eu não sei se você já parou para pensar, mas deveria ter pensado. Quando você abre a Bíblia Sagrada, em Gênesis 1:1, e você começa a ler que no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira pergunta é, quem está escrevendo isso? Em que época essa pessoa que está escrevendo isso? Mas você chega em Adão. A história de Adão e de Eva, o primeiro casal, os primeiros seres humanos. Aí você fala, quem está escrevendo sobre Adão se foi Adão o primeiro ser humano? Você tem que fazer essa pergunta. Se você tem neurônios aí dentro dessa caixa chamada cérebro, você tem que fazer essas perguntas. Quem é que está escrevendo? Como é que Deus está se revelando? Será que foi Noé que escreveu essas coisas? Foi Adão? Será que foi Abraão que escreveu essas coisas sobre o Gênesis e a criação? Então, a primeira coisa nós entendemos. Você não vai comer nada enquanto você não toma banho, filho. Opa! Eu acho que abriu o microfone do Diogo aí. Se Deus se revela, de que forma Deus se revela? E nós vamos ver que, no princípio, Deus se revelava basicamente de duas formas. De forma oral, a voz de Deus era ouvida. E de forma visual. Deus dava ao homem a capacidade de enxergá-lo numa figura. Às vezes era chamado o anjo do Senhor, às vezes eram outras formas. Mas primeiro Deus se revela de forma oral ou auditível e de forma visual. Foi assim com Adão, foi assim com Noé, foi assim, inclusive, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José. Todos eles ou tiveram um encontro visual ou auditivo com o próprio Deus, ou ouviram a história dos seus pais, avós, que tiveram esse encontro. Quem é que escreve essa revelação pela primeira vez? É Moisés. Então, quando você começa a ler Gênesis 1:1, você precisa ter em mente que quem está escrevendo de forma inspirada, que é profeta de Deus, é Moisés. Moisés está vivendo quantos anos depois de Adão? Adão, ninguém sabe. Pode ser milhares, pode ser até milhões de anos. O que a gente sabe é a partir de Abraão. E a gente sabe que Abraão viveu 500 anos antes de Moisés. Portanto, quando Moisés está escrevendo Gênesis 1:1 de forma inspirada, já se passaram 500 anos desde Abraão. Olha só que coisa impressionante. E por que Moisés? Parece que na soberania de Deus, Deus queria alguém que o temesse profundamente, como Moisés, mas queria também alguém que fosse profundamente competente para fazer isso, como era alguém criado por 40 anos na corte do Egito, a nação mais desenvolvida financeiramente, culturalmente e militarmente do mundo antigo. Soberania de Deus. 3. Moisés escreve sobre o primeiro casal, Adão e Eva, escreve sobre a saga de Noé e a arca, escreve sobre Abraão, Isaac e Jacó. É Moisés que está escrevendo. E Moisés, aí é o item número 4, vive cerca de 500 anos antes de Abraão. Abraão vive 2.000 anos antes de Jesus. Moisés vive cerca de 1.500 anos antes de Jesus. Portanto, 500 anos separam um do outro. Moisés, então, descreve agora aquilo que só era ouvido ou visto quando Deus se manifestava. Essa manifestação de Deus de forma visível é chamada de teofania.
Quando alguém fala assim, aconteceu uma teofania, Deus se manifestou de forma visível. Então é Moisés que descreve essa aliança desse Deus que era invisível com um homem chamado Abraão. Como é que Moisés sabe disso? Só há duas possibilidades. Ou o próprio Deus revela diretamente a ele o que aconteceu 500 anos antes, ou é uma história contada de geração em geração até chegar no próprio Moisés. Moisés também descreve a aliança de Yahvé, o Deus Yahvé, não só com o homem Abraão, mas uma aliança com um povo. Aí Moisés já é personagem da história. Moisés está vivendo e provavelmente já escrevendo. Aliança do Sinai. Deus faz uma aliança com um povo. 7. Depois que esse povo faz aliança com o seu Deus, depois que Deus dá a terra prometida para eles, e todas as coisas prometidas se cumprem, há um inúmero número de tropeços desse povo de Deus da aliança, a nação de Israel, o povo de Israel, e depois desses muitos tropeços surge uma esperança nova, uma esperança de um Messias, uma esperança messiânica, que ia consertar a vida desse povo. Esta esperança nova é que é chamada na teologia de nova aliança. Eles estavam vivendo a antiga aliança e lhes é prometido uma nova aliança, uma aliança superior, uma aliança maior, uma aliança mais completa, uma aliança eterna. Esta é a nova aliança. E quem é que Deus usa para falar sobre essa aliança? Bem, alguns dos profetas, mas de modo mais enfático, de modo mais, digamos assim, completo, Jeremias. Aqui, uma primeira correção. Você que gosta muito do texto de Jeremias 29:11, eu vou até pegar aqui, ó, Jeremias 29:11, e eu também gosto muito de texto que diz assim, porque eu sou o Senhor que eu sei o que eu tenho, a promessa que tenho para vocês, planos de fazer prosperar e não de lhes causar danos. Esse texto bíblico é maravilhoso, mas você, um estudante sério da Bíblia Sagrada, precisa entender que esse texto está sendo dito primeiramente para o povo de Israel, um povo que está imerso nos pecados contra o seu Deus, e Deus dá a eles uma profecia de esperança através do profeta Jeremias. Vamos lembrar que Jeremias está vivendo no momento que Israel está sendo expulso da sua terra para o exílio. Portanto, Jeremias 29:11, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, eu vou abri-la aqui, só para eu ler um trecho. Diz assim, deixa eu ver se eu já vou para o 29:11, vou no 10 primeiro, olha só que texto interessante. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, olha, antes do exílio isso, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Este lugar qual? A Palestina, Jerusalém. Verso 11, que é o texto mais conhecido. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Essa é a promessa de uma nova aliança. E quando você, por exemplo, corre um pouco mais esse texto, você vai ver Deus falando através de Jeremias, eu vou tirar o coração de pedra de vocês, vou lhes dar um coração de carne. E todos vocês, do maior ao menor, vão conhecer o Senhor, o seu Deus. Essa é a promessa da nova aliança. Quando é que se cumpre essa nova aliança? Na chegada de um bebê na Palestina no ventre de uma adolescente chamada Maria, que vai ser conhecido como Jesus de Nazaré. Mas isso, a gente, é um passo seguinte. Então, as primeiras informações são essas.
Vamos adiante, eu estou chegando no final da minha exposição de hoje. Vamos um pouquinho adiante, Naldo. Vamos lá. Se a antiga aliança está descrita durante todo o Antigo Testamento, o que é, então, essa antiga aliança? Vamos entender aqui. E veja se os nossos cultos, os nossos sermões, a nossa profissão de fé no meio secular, às vezes não está mais baseado na antiga aliança, antes de Jesus vir ao mundo, do que na nova aliança. Comecem a perceber isso. Primeiro, a antiga aliança é uma aliança feita entre o Deus Yahvé, o Deus Israel, e um povo. Qual povo? Os israelitas. O povo israelita, que nasce aonde? Nasce no meio da escravidão lá no Egito. É por isso que Israel é chamado o povo da aliança, porque Deus faz uma aliança com esse povo. Deus promete ser o Deus deles e dar benefícios a eles, mas em troca exige deles obediência ao seu modo de vida, que é chamado de lei. Se ele cumprir, ele será abençoado. Se ele não cumprir, ele será amaldiçoado. Deuteronômio 28, Deuteronômio 29, ou a partir do 27. Se vocês ouvirem, acontecerá isso. Se vocês me ignorarem, acontecerá isso. Isso é uma aliança feita no Sinai, no Monte Sinai. É uma aliança com quem? Ora, é uma aliança com os descendentes de um homem com quem Deus fez uma aliança pessoal, Abraão. Deus fala a Abraão, eu vou fazer você prosperar, eu vou dar você uma grande descendência, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eu vou te dar uma nova terra. São as promessas de Abraão. Dos descendentes de Abraão, os descendentes étnicos, raciais de Abraão, é que se forma aquela nação escrava no Egito. E é quando esse povo sai, atravessa o Mar Vermelho e chega no Monte Sinai, é que Deus dá a eles a lei e faz com eles uma aliança. É por isso que essa aliança é intermediada por um homem, por um profeta, Moisés. Aonde? No Monte Sinai. Deus dá a Moisés, Moisés dá ao povo. O povo clama a Moisés, Moisés clama a Deus. A aliança está estabelecida e tem um mediador. Se Moisés é um mediador de uma aliança, você, com espírito crítico de conhecedor, vai falar, e na nova aliança tem um mediador? Se você lê Hebreus, claramente você já sabe quem é o mediador da nova aliança. Na antiga aliança é Moisés. E essa aliança, ela prevê o quê? Ela prevê algumas coisas. Primeiro, ela prevê um código de santidade, um jeito de viver, um jeito de amar a verdade, um jeito de se comportar. Um código de santidade que é descrita no livro de Levíticos, no livro de Êxodos, no livro de Números, algumas coisas, mas principalmente Deuteronômio também. E que é resumida em 2 lugares do Pentateuco. Êxodo 20, os 10 mandamentos, e Deuteronômio 5, os 10 mandamentos repetidos. Esse é o código de santidade, que é a base dessa aliança. Se vocês forem fiéis, eu os abençoarei. O resumo desse código de santidade são os 10 mandamentos. Mas essa aliança também previa uma marca no corpo dos descendentes de Abraão, o povo de Israel, os israelitas. Essa marca se chamava circuncisão. Ser parte do povo de Deus, fazer parte do povo de Deus, significa carregar no corpo uma marca. Todo homem, todo ser do gênero masculino tinha uma pele ou parte da pele arrancada do seu membro sexual. O nome disso é circuncisão. Circuncisão. Ser do povo de Deus era ter uma marca no corpo. E eu quero que você, como estudante da Bíblia Sagrada, já vá fazendo uma associação. Se a antiga aliança tem uma marca de entrada no povo de Deus, a nova aliança trazida por Jesus também tem uma marca de entrada no povo de Deus?
Se você estiver pensando em batismo, você está corretíssimo. Circuncisão na antiga aliança, batismo na nova aliança. Mas o que mais? Prescrição de leis alimentares fazia parte dessa aliança. O que devia ser comido, o que não devia ser comido, que tipo de animais deviam ser comida, que tipo de animais não deveria, como preparar o alimento, os cuidados para não ter contaminação. Portanto, aquela chamada cozinha kosher, aqueles cuidados que os judeus têm, vêm dessa aliança. As leis dietéticas, as leis alimentares. Não é por acaso que o judeu não comia um porco, porque o porco tinha um significado muito específico. Não era, não era por acaso que um judeu não comia aves de rapina. Por isso que Pedro, sendo judeu, quando ele tem aquela visão de um lençol cheio de animais, porco, aves de rapina, ele fala, imagina, eu vivo sobre um código de santidade, eu sou judeu. Ele está falando disso aqui. Sétimo, essa aliança previa a guarda do Shabat. O que era Shabat? Era o sábado. Guardar o sábado não era guardar um dia da semana. Até porque o sábado é o 7º dia e não o 6º dia como nós. Guardar o sábado significava viver sob os olhos de Deus e reservar um dia da semana para desfrutar de Deus em adoração, descansar a terra e descansar o próprio corpo humano. Então, guardar o sábado significava admitir que todo bem que nós experimentamos nessa vida vem de Deus. Se Deus não der a chuva, não tem alimento. Se Deus não der a semente frutificar, não tem alimento. Se Deus não dá o ar para respirar, não tem vida. Se Deus não der água, não tem vida. Então, guardar o sábado é apreciar a bondade de Deus e se convencer de que todo bem que experimentamos vem do Criador. Isso é guardar o sábado. Aí você vai falar, ora, se tinha esse símbolo na antiga aliança, que é o sábado, qual é esse símbolo na nova aliança? Se você corretamente pensou no domingo da ressurreição, que ressignificou todas as coisas, você também está correto. 8º ponto, é uma aliança feita com os descendentes de um homem que viveu 500 anos antes. Então, eu dei aqui uma descrição do que é a antiga aliança e que vai reger toda a compreensão do Antigo Testamento. Quando nós estamos lendo Abraão, a gente precisa ter isso em mente. Quando estamos lendo Noé, Adão, quando a gente estiver lendo Samuel, quando a gente estiver lendo Davi, quando a gente estiver lendo os profetas, a gente precisa ter isso em mente. E quando Jesus vem e adentra o mundo dos seres humanos, os homens, a gente precisa lembrar que Jesus era judeu. Ele vem como ser humano dentro desta cultura religiosa. E ele vai ressignificar, aprofundar essas compreensões da revelação de Deus. Por quê? Porque Jesus é a palavra de Deus encarnada. O que nós precisamos saber sobre Deus, precisamos olhar para Jesus. Esta é a antiga aliança. Vamos adiante, eu acho que eu paro aqui, deixa eu só confirmar. Então, aqui vem uma arquitetura do Antigo Testamento, mas que será tema da próxima aula. E agora a gente finaliza a exposição e eu retorno com o Naldo para a gente abrir um momento de interação. Todos são bem-vindos, todos podem falar e não há pergunta boba. Não há. Eu acho que eu vou fazer uma pergunta meio idiota. Não tem pergunta idiota. Toda pergunta é válida. Se você quiser, faça agora. Faça com o microfone aberto, faça pelo chat, faça eventualmente pelo WhatsApp, se você não conseguir, mas não fique sem sedimentar, tornar concreto o conhecimento que você recebeu hoje sobre a palavra de Deus. Naldo, é contigo. Perfeito, perfeito, pessoal. Vamos que vamos. Maravilha, maravilha, né, Antônio? Estamos mais um semestre por aqui e agora é a oportunidade de vocês perguntarem algum
comentário a fazer também, alguma dúvida, que tem bastante gente novas, né? Se tiver dúvida, fique à vontade, o microfone está aberto, é só clicar acima desse microfone vermelho, habilitá-lo e perguntar, comentar, enfim, fique à vontade, tá bom? Enquanto vocês estão se preparando aí para perguntar, sempre a primeira pergunta é mais Vai tensa. fazer, Marco? Eu estou lembrando aqui que o foco do nosso módulo é estudar o silêncio profético entre a aliança antiga e a nova. Claro que para a gente entender isso, a gente precisa entender a antiga aliança para entender por que há um silêncio profético antes de vir a segunda aliança, a nova aliança. Então, é por isso que nós estamos revisitando e incluindo mais conhecimentos ao que já havia sido feito anteriormente nos módulos. É por isso que eu estou fazendo esse trabalho digamos assim, de alicerce para a gente pisar em terreno firme. Com vocês. Fique à vontade, pessoal, o microfone está aberto. Boa noite, Marco. Michael, paz, meu irmão, boa noite. A paz, boa noite. Uma dúvida, Manu. Moisés escreveu, né? O Gênesis. Mas como que ele soube isso tudo para ele escrever? Pois é uma excelente questão. Eu vou reforçar algumas coisas que eu disse e vou colocar algumas coisas novas. Ele recebeu por revelação de Deus. Nós sabemos, pelos escritos sagrados, que Moisés era um tipo de ser humano meio singular, que ele se encontrava com Deus de uma forma que a gente tem algumas ideias, mas não tem certeza. Por exemplo, como é que ele se encontrou no Sinai? Foi uma luz? Deus ganha uma forma para que Moisés possa vê-lo? Nós não sabemos. O que sabemos é que Deus falou com ele. Então, praticamente só há duas formas dele ter recebido essa revelação, já que ele escreveu muito depois de alguns eventos, como o evento de Abraão, de Noé e do próprio Adão. Ou Deus falou com ele diretamente, por exemplo, no Sinai, ou, além desses encontros muito particulares e singulares de Moisés com o próprio Deus, ele recebeu essa revelação passada oralmente pelas pessoas que foram os personagens dessa revelação. Por exemplo, a gente sabe que Moisés é da tribo de Levi. Havia os anciãos na tribo de Levi, que conheciam a Deus profundamente. E vamos lembrar que Levi, que deu nome a essa tribo, era um dos filhos de Jacó, que conhecia Deus profundamente. E Jacó é filho de Isaac, a mesma coisa. Isaac é filho de Abraão. Então, essa revelação chegou a Moisés ou de forma totalmente sobrenatural, por exemplo, no evento do Sinai, ou ela chegou a Moisés através dessas histórias santas contadas por homens que tiveram experiência diretamente com Yahvé, que são os antepassados de Moisés. São essas duas possibilidades, Michael. Então não se tem, assim, Manu, uma certeza de como foi, é isso? Não, nós não podemos afirmar, assim, 100%. Por que não? Nós estamos separados de Moisés pelo menos 3.500 anos. 3.500 anos. 3 milênios e meio. Então, vamos pensar aqui. Como era a forma de escrita naquela época? Dificilmente foi Moisés, não foi essa forma que Deus revelou para Moisés. Quando a gente fala de receber revelação de Deus, o mundo moderno pensa meio Chico Xavier, psicografia. Um espírito médio revela e ele vai escrevendo. Não. O processo revelacional das Escrituras não foi assim. Certamente não foi assim. Deus se revelou através de interações, de relações com esses homens e mulheres, que depois, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram esses relacionamentos. É o caso de Moisés.
Então, por exemplo, quando você lê Deuteronômio, que a tradição cristã diz ser escrito por Moisés, você vai ver lá o relato da morte de Moisés. Ora, ninguém pode escrever a sua vida depois de morto. Pelo menos na perspectiva cristã, de jeito nenhum, né? Então, você que é inteligente, já percebeu que não foi Moisés que escreveu necessariamente o final de Deuteronômio, porque é o processo que relata a sua morte. Então, quem foi? Aí a gente precisa lembrar de duas coisas. O mundo antigo era muito natural que pessoas que eram importantes, normalmente eles tinham assistentes, auxiliares, que escreviam. Reis tinham isso, pessoas importantes tinham isso. Muito provavelmente Moisés tinha um grupo de pessoas, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas, que iam relatando em nome de Moisés. Relatando em nome de Moisés. Então, é muito importante que a gente compreenda esse processo, como se deu essa revelação. Vou dar um exemplo aqui. Imagina um diretor de uma empresa muito grande, multinacional. Esse diretor, ele precisa escrever algo, uma carta. Mas ele tem muitas atividades para fazer e ele não vai ter tempo de redigir essa carta. Então, ele chama a sua secretária e diz aí, escreva, por favor. Ao senhor tal, venham por meio dessas escrever-lhes sobre decisões importantes que tomei e que eu quero que você saiba. Atenciosamente subscrevo doutor tal. A pergunta é, quem escreveu essa carta? O doutor tal ou a secretária do doutor tal? O que vocês acham? A secretária, né? Não, o doutor tal. Olha só que interessante. De quem são as ideias? Quem está comunicando? O doutor tal. O doutor tal. A secretária está escrevendo as palavras e as ideias do doutor tal. Então, nós precisamos entender a revelação bíblica com essa perspectiva. Quando nós falamos que foi Moisés que escreveu o Gênesis, não quer dizer que ele pegou a caneta e pegou uma ponta de pedra e uma tinta, ele mesmo, Moisés, escreveu. Quer dizer que as ideias, as falas, as revelações saíram da boca dele e provavelmente foram registradas por seus auxiliares. Deu para compreender? Aí é um tal de abre microfone, fecha microfone, que eu me atrapalho toda. Deu, Manu, obrigada, viu? De nada, Maicon, Raquel. Obrigado. Perfeito, pessoal. Fique à vontade, o microfone está aberto. Registrar a presença aqui do pastor Orandir, está aqui conosco também, mano. Ô, nosso mano Orandir, pastor Orandir, desde as terras lá de Itupeva, seja muito bem-vindo, meu irmão querido. Seja muito bem-vindo. Legal, Naldo, vai falando aí, tá? Vai lembrando os irmãos que você acha importante citar, os irmãos estão conosco, enquanto alguém surge aí para fazer uma pergunta, tá? Ah, legal, legal. Temos bastante gente. Hoje nós temos cerca de quase 70 pessoas conectadas aqui. Maravilha, que maravilha. Isso é excelente, excelente. Uma notícia de primeira mão aqui, enquanto a gente está falando, o Romenson, que é esposo da Carol, da nossa igreja, a partir dessa semana, agora que vem, passa a fazer parte também da equipe do Instituto Atos. Olha só que coisa boa. Maravilha, hein? Isso aí. Pois é. Vai trabalhar no nosso marketing digital. Estamos dando passos adiante aí. Perfeito. Pastor, Vamos lá, deixa eu ver quem está falando. Acho que é a Érica Domingues. É a Érica? Vamos lá, Érica, pode falar. Sumiu a Érica? Eu acho que sumiu. Ela fechou o áudio agora, você precisa abrir. Isso, abre o microfoninho aí para a gente poder ouvir. Era ela mesma? Não sei se ela desistiu da pergunta. Talvez. Boa noite.
Estão me ouvindo? Agora sim, Érica, agora sim, pode falar. É que o áudio do senhor aí ficou bem baixo para mim, eu fiquei na dúvida. Você está Na me ouvindo verdade, bem não é agora? uma pergunta, né? Você me ouve bem agora, Érica? Essa questão, quando o senhor falou, né, que a travessia, né, do povo na saída do Egito, a travessia do mar, tem um significado também, né? Como se tivesse o significado do batismo de um povo, né? Muito interessante. Pois Eu, é, pelo menos, nunca tinha Érica. pensado, né? Quando nós olhamos para os eventos do Antigo Testamento, das manifestações de Deus sobrenaturais, por exemplo, quando a gente vê Deus trazendo alimento para o povo no deserto, o povo passando por dentro do mar, quando nós vemos a água saindo da rocha, todos esses eventos sobrenaturais, eles apontam para algo maior ainda, que vai ser conhecido na história só quando a gente lê o Novo Testamento. Por exemplo, quando no Novo Testamento, na Nova Aliança, uma pessoa, quando recebe Cristo, é convertida ao Evangelho, o símbolo de entrada pública no corpo de Cristo é o batismo, é o passar pelas águas. Mas e na Antiga Aliança? Deus estava formando um povo. Dava para fazer culto de domingo como na Atos, tocar a orquestra, tirar a oferta, pregar e depois fazer um batismo? Dava para fazer isso? Não dava. Não. Então, Deus se utiliza de um milagre sobrenatural, que abriu o Mar Vermelho, gerando livramento, para simbolizar coisas espirituais muito maiores. Primeiro, batizar um povo inteiro no mar. Paulo vai explicar isso. Segundo, você está saindo da terra da escravidão em direção à terra da promessa. Olha espiritualmente o que significa. O Deus que salva, significa salvação. Então, tem implicações espirituais muito maiores. É por isso que um verdadeiro cristão, ele ama ouvir sobre os milagres de Deus no Antigo Testamento, mas muito mais do que isso. Ele enxerga nisso tipologias, tipos que apontam para a nova aliança, onde as maravilhas são muito maiores. É isso mesmo, Érica. E eu achando que o maior número de batismos foi em Atos, né? Pois é, parece que teve mais no Antigo Testamento, Érica, fora aquele lá dos batizados, né? Eu já comentei nos cursos anteriores essa questão se batisma na pia batismal, se batisma na piscina, se batisma não sei aonde. Em Atos, 3.000 pessoas, depois 5.000 foram batizados de uma vez. Não parece que havia também cultos de batismo para isso, né? É verdade. Obrigada, viu, pastor? De nada. Mais alguma pergunta, observação? Pode não ser pergunta, pode ser observação também, pode ser um breve testemunho aí de como a palavra de Deus está transformando a sua existência de alguma forma. Fiquem à vontade. Inclusive, se a gente puder ouvir, pelo menos brevemente, Naldo, os nossos amigos e irmãos que estão conosco hoje, que são de outras comunidades, que nos deram a alegria de estar conosco. A gente pode ouvi-los também a respeito de o que eles acharam da exposição, dos textos bíblicos e de tudo que a gente está fazendo até agora. Perfeito, perfeito. Temos aqui, iniciando, né, pelo que eu lembre, tem a Simone e tem o Júnior. Não sei se eles Maravilha. estão aqui. Veja se eles estão conectados aí, porque a gente pode ouvi-los, se eles quiserem, claro. Deixa eu ver aqui, eu acho que eles saíram. Tá. Tem um Moto G8 aqui que eu não sei quem é, Moto G8 Plus. Tem a Su também, que eu não sei qual é a Su. Não sei se pode ser um deles ou não, que aparecem aqui para mim. Mas vamos lá, pode ser eles, pode ser outras pessoas também. Mais alguma questão que vocês queiram comentar, destacar? Alô, pastor? Oi, Lenita, diga, irmã. Então, pastor, eu tenho uma dúvida tremenda. Assim, é sobre os profetas, né?
e a profecia em si? É claro que a gente sabe que existe profetas e profetas e profetas, né? Mas assim, como a palavra de Deus, ela é, como posso dizer assim, é toda condicional, eu acho que a profecia também depende de quem recebe aquela profecia. Eu tenho dificuldade de julgar que o profeta não era de Deus ou que a profecia não era de Deus. Deixa eu ver se eu entendi a sua questão, Lenita. Vamos lá. O que é profecia? Primeiro, a gente precisa, então, conceituar o que é profecia. Especialmente no Antigo Testamento, profecia é Deus falando, se revelando através de palavras humanas. É a palavra de Deus através da boca de um profeta. Se Deus fala, não pode falhar. Então, vamos lá. O que significava, então, os efeitos práticos dessa profecia? Primeiro, efeito prático. O profeta tinha como missão, como trabalho, como labor, falar ou lembrar o povo da palavra de Deus. Portanto, a primeira função do profeta não era prever o futuro, era lembrar o povo da palavra de Deus. Quando você olha desde Elias, mas principalmente depois de Isaías, quando começam os profetas escritores, há muitos eventos raros de predição do futuro. O que Isaías está falando é para o povo lembrar da lei de Deus. O que Jeremias está falando é para eles se lembrarem da lei de Deus. O que Malaquias está dizendo é a mesma coisa, o que Ageu está falando. Portanto, a profecia tem que, primeira característica, lembrar o povo sobre a palavra de Deus, as promessas de Deus. Isso é profecia. Essa é a primeira função do profeta. Também havia outras funções do profeta, que era, sim, vaticinar sobre o futuro, mas eram eventos extremamente raros. No Antigo Testamento ainda aparecem alguns. No Novo Testamento praticamente não existe. Só existe, eu acho que, um exemplo no Novo Testamento de um profeta fazendo predição, ou seja, falando sobre o futuro. Todo o restante, o que ele está fazendo é lembrar o povo o que Deus falou. Portanto, isso é o papel do profeta. É por isso que no Antigo Testamento, enquanto a gente não tinha escrito toda a palavra de Deus, nós temos os profetas falando diretamente ao povo. No Novo Testamento, já muda. O profeta agora já tem a palavra de Deus. Depois dos apóstolos que escreveram a Escritura, os profetas agora têm que lembrar o povo a palavra de Deus que já foi dada. Então, a função de um profeta no Novo Testamento para cá, primeira, é lembrar o povo a palavra de Deus. Um pastor, quando ele está pregando num púlpito domingo, se ele está pregando o evangelho da graça de Deus, o evangelho do reino de Deus, ele está profetizando. Porque ele está passando ao povo a própria palavra de Deus. Essa é a função profética. A função profética na Bíblia tem muito pouco a ver com predição do futuro. Muito pouco a ver. Ela primeiro, não é que ela não tem a ver, ela também tem a ver, mas ela tem a ver principalmente a lembrar o povo o que Deus disse, as suas promessas e o cumprimento das suas promessas. Então, isso nos remete a uma questão prática, de ordem prática, Lenita. Quando uma pessoa hoje expõe os valores da palavra de Deus, isso é profecia, legítima. Mas e nos casos que uma pessoa fala sobre o futuro? Aí só tem dois jeitos de saber. Primeiro, se a fala dessa pessoa não está em confronto com a própria palavra de Deus revelada. Por exemplo, uma pessoa que diga para mim, Deus tem uma palavra para você. E diz assim, Deus está mandando te dizer
tudo isso te darei se você prostrar e me adorar. Eu digo para essa pessoa, você não é profeta de Deus, isso não é profecia de Deus. Por que que eu posso dizer isso? Alguém pode me responder? Porque foi o diabo que falou isso aí. Pois é, pois é. Então veja que a minha referência são os grandes valores da revelação bíblica. Se tiver contra, não é palavra de Deus e não é profecia de Deus. Isso é a primeira forma da gente averiguar se é profecia de Deus ou não. A segunda forma é uma questão bem prática. Cumpriu? Cumpriu. Não se cumpriu? Não. Então, não é. Agora, o que a Lenita trouxe eram aqueles condicionamentos. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você não fizer isso, não vai acontecer isso. Mas aí não precisa ser profecia, né? Veja, se você chega para sua filha e fala assim, filha, se você se comportar corretamente, se você estudar, se você se esforçar, se você comer adequadamente, você vai se tornar uma pessoa saudável e você vai se tornar uma mulher decente, íntegra. Isso é necessariamente uma profecia? Alguém pode me responder? Cri, cri, cri. Não, Conselho ver. sábio. para mim parece uma coisa óbvia, né? Pois é. Então, nós estamos falando o seguinte. Uma coisa é nós dissermos para alguém, olha, a palavra de Deus ensina esses princípios. Se você for fiel a Deus, o Deus que sempre foi fiel vai cumprir a sua palavra. Se você for infiel, você vai experimentar o resultado da sua rebeldia. Então, veja que isso não é predizer futuro, não é nada disso. Eu estou partindo dos valores da Bíblia Sagrada e ensinando, ou reforçando, ou admoestando alguém sobre a própria palavra de Deus. Ela não pode falhar. Não pode falhar, porque é a palavra eterna de Deus. Mano, Oi. tô entendendo o que você está falando, mas assim, eu lembrei de uma situação. Exemplo, uma vez você pregou e falou que recebeu uma profecia, certo? Quando Sim. você era jovem. Se eu não me engano, se não me falha a memória. E nessa profecia, a mulher dizia para você questão de ministério, como pastoral. Sim. Correto? Sim. Só que assim, nesse caminho, você não poderia ter se desviado, um exemplo, desviado, olhado para sua profissão, economia. Não, eu quero isso para minha vida. E ter deixado o evangelho. Isso seria uma profecia que não ia acontecer. Olha só, vamos entender bem o que você está falando aí. Você disse uma coisa que é verdade e é um testemunho que eu já falei a respeito disso. Sim. Você falou a meu respeito sobre uma vocação de vida. Sim. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que eram vocacionadas para algumas coisas, elas cumpriram, alguns deles cumpriram, e essas coisas se realizaram, e outras não. Agora, vamos lá. Os dois testes da profecia, Luana, que eu falei agora há pouco. Primeiro, esta palavra profética confronta algum grande princípio das Escrituras Sagradas? Não. Não. Ótimo. Passou no primeiro teste. Só tem o segundo agora. Qual é o segundo? Ela se cumpriu? Sim. Então, ela passou nos dois testes da profecia. A pergunta é, eu poderia ter me rebelado contra Deus? Poderia. Sim. Poderia. É isso que me deixou mas a dúvida. profecia não deixaria de ser profecia de Deus, não é porque eu me rebelei, é porque ela cumpriu os dois testes dela. Eu posso me rebelar? Posso. Posso cometer loucura e me rebelar. Mas a profecia não deixará de ser verdade, não porque eu me rebelei. Não é porque eu me rebelei, é porque ela passou nos dois testes. Deu para entender, Luana? Não, entendi o que você falou. Maravilha. Mais alguma questão?
de tudo que nós falamos? O Antônio deu uma risada assim, digamos, interrogativa. O que significa essa risada interrogativa, Antônio? Tá fechado o seu áudio. Ainda está fechado. Você tem que clicar lá no microfoninho para abrir. Abriu. Agora, diga aí, abriu. É porque eu dou risada porque ele gera muita polêmica, né, mano? Porque gera muita polêmica porque tem muitos atos proféticos que a gente vê que não se cumprem. Então, isso confunde muito a cabeça. Confunde muito a cabeça da gente. Tem muita gente desviada por causa disso. Ora, vou dar um exemplo aqui. Eu estou conversando com algumas pessoas desencantadas com a vida e com a vida religiosa, algumas pessoas da nossa igreja, gente fora da nossa igreja, porque ela ouviu um monte de profecia o ano passado, por exemplo, sobre os destinos políticos do Brasil que não se cumpriram. Você veja como as coisas não autorizadas por Deus, contra os princípios das Escrituras, quando elas acontecem, elas não edificam, pelo contrário, elas matam uma fé iniciante. E agora tem todo um trabalho pastoral de cuidado, de compreender que nós precisamos nos firmar nas Escrituras sagradas, testar os espíritos. Olha o que os apóstolos nos ensinaram. Testem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Como é que a gente testa? Pela eterna palavra de Deus. É porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele diz que ele zela pela tua palavra, né? Pois é. Pois é. Isso quer dizer que a gente deve desprezar qualquer iniciativa profética? Não! De jeito nenhum. Mas toda pessoa que ouve uma palavra profética tem o direito e o dever de fazer esse teste. Discernir os espíritos. A escritura manda fazer isso. Não é que você pode fazer isso. Você precisa fazer isso. Discernir os espíritos. Ou seja, ela bate com os termos gerais das escrituras. Ela está alinhada. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, como eu dei o exemplo de que eu estou tentando ajudar algumas pessoas a entender o que aconteceu com o Brasil no ano passado para esse ano, e inclusive saiu de púlpitos e rodou em zaps. São 3 exemplos básicos. Essa fala está de acordo com Romanos 13, que é um texto central para isso? A resposta é não. Essa fala está de acordo com a segunda carta de Pedro, que é uma carta que trata desse assunto com profundidade? A resposta é não. Então, a questão é essa. Se nós fugirmos da Escritura, a gente vai depender de sentimento, a gente vai depender de o que eu sinto ou o que eu não sinto, a gente vai confundir a voz de Deus com as nossas inclinações. Eu estou inclinado a isso, então eu acho isso bom, então eu vou falar em nome de Deus, e nós não temos o direito de fazer isso. Por outro lado, eu faço uma observação aqui. Espera aí, um minutinho só, Rogério, eu já concluo. Faça uma observação aqui. Jamais a gente pode duvidar do espírito da profecia, mas, ao mesmo tempo, a gente deve sujeitar a profecia ao escrutínio da Escritura. É por isso que Paulo fala, busque o conhecimento de Deus, mas não apaguem o espírito. São coisas que devem andar juntas. Se separar, nós vamos cair em descrédito e no meio de confusão. Rogério, palavra contigo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, diz assim, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros, olha só, isso é os Paulo orientando a igreja de Coríntio, e os outros acreditam, não é isso que Paulo está ensinando, os outros que estão ouvindo a profecia devem julgar cuidadosamente o que foi dito. Falou em nome de Deus? Vamos acreditar? Não. Vamos analisar
ver se bate com a palavra de Deus, se está em consonância com a palavra de Deus, então vamos aguardar, se for de Deus, vai cumprir. Era só isso que eu queria falar. Deus abençoe. Jair, excelente. Obrigado pela excelente contribuição, porque você foi buscar na própria Escritura. E é isso que a gente deve fazer. Qual é o critério? A Escritura. A Escritura é o nosso critério para a gente discernir os espíritos e o espírito da profecia. Não vamos ficar com medo da possibilidade da profecia, porque Deus continua agindo e Deus pode falar, exortar. Deus é Deus. Nós não controlamos Deus. Mas Deus não faz nada contra a sua palavra revelada. Então, este que é o ponto central, que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum. Se a gente abrir mão, nós vamos ver o que tem acontecido, gente. Vidas espirituais destruídas, às vezes famílias destruídas porque alguém diz, assim diz o Senhor. Casamentos feitos e que não deram certo porque alguém disse que era preparado ou não preparado, ou se não que era para separar porque Deus mandou separar. Veja que isso não se apoia em nada nas Escrituras. Gente que fechou empresa, que abriu empresa porque alguém disse que era para fechar ou para abrir. Aonde se encontra apoio bíblico para isso? Às vezes igrejas inteiras que pareciam vivas acabaram morrendo e murchando porque a palavra de Deus não foi o juiz delas. Foram pessoas que foram falando, e Deus falava de um jeito e de outro, e confrontava, e perderam a referência da palavra de Deus. É para isso que nós estamos atentando, é para isso que nós estamos aqui observando. Para que não haja dúvida, eu não seria louco de não crer em profecias. Eu creio em profecias, mas creio em profecias de acordo com a Escritura. É isso. Então, de modo nenhum, como pastor, eu vou falar para apagar o espírito, o avivamento, de modo nenhum. Vocês não vão ver isso em mim, mas vão ver sempre. Alguém falou em nome de Deus? O primeiro critério, isso tem a ver com a harmonia das Escrituras. Isso não quer dizer, gente, que eu vou ser mal educado com alguém. Não é porque alguém falou para mim, não, isso não, eu vou falar, ó, eu conheço a Bíblia e você não está indo. De jeito nenhum, de jeito. Eu vou ouvir. Todo mundo que falar para mim uma profecia, eu vou ouvir, tenho a garantia disso. Eu vou colocar para dentro do meu coração e analisar segundo a Escritura. É isso. Aconteceu comigo uma situação, eu fui numa igreja. E eu estava ouvindo a palavra, e a palavra ela estava muito, assim, uma palavra boa, tá, abençoada. E veio uma mulher e veio profetizar, e ela veio falar comigo umas coisas que ela disse que era de Deus. Só que não bateu nada do que ela falou. Ela falou para mim, assim, como se eu estava triste, precisando de Deus, mas naquele momento, era um momento que eu estava me sentindo bem com Deus. Era um momento que eu estava buscando, orando de manhã, orando à noite. Então, assim, eu estava me sentindo bem. E aí Luana, deixa eu aproveitar e já fazer um alerta aqui. Olha, tem coisas que são chamadas de profecias, mas, meus irmãos, pensem aqui comigo. Uma pessoa chegar num grupo de 100 pessoas e dizer, tem alguém triste aqui. Qual é a chance de ter alguém triste num dia, num grupo de 100 pessoas? 99%. Não é de 100%, é de 200%. Tem alguém aqui que não está muito feliz com o seu trabalho. Ora, qual é a chance de, num grupo de 100 pessoas, ter pelo menos um que não está feliz com o seu trabalho? É de 200%. Então, isso é o óbvio. Então, a pessoa não deve dizer que isso é uma profecia. Ela deve buscar os recursos da própria Escritura, dizendo, olha, para você que está na situação seguinte, olha o que a Bíblia Sagrada está dizendo, olha a esperança de Deus para você. Mas não tem nada que dizer assim, diz o Senhor. Isso confunde as pessoas. É só para terminar. Aí ela falou umas coisas que não tinha nada a ver. Só que aí eu já comecei a ficar pé atrás com a ministração da pastora que estava no público. E aí eu comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, essa mulher realmente é de Deus que está me ensinando essa palavra? E eu comecei a falar, porque ali eu já comecei a duvidar de tudo aquilo, né? Só que aí, no mesmo momento quando eu estava falando com Deus, a mulher lá do público estava ministrando, ela falou tudo que eu estava falando com Deus. Ela falou assim,
O que eu estou falando é de Deus, não estou brincando, tal. Ela começou a falar e ela respondeu o que eu falei com Deus. Aí, ali eu percebi que a mulher que veio falar comigo realmente não tinha nada a ver, mas a que estava no púlpito, ela confirmou. Há palavras de Deus que elas testificam diretamente no nosso espírito, Luana. Você percebe, de alguma forma, que há seriedade naquilo, que aquilo é algo que testifica com seu espírito. Isso é um bom sentimento, mas não é o único. Vá aos grandes princípios da Bíblia Sagrada. É fundamental que a gente faça isso. Por exemplo, meus irmãos, eu vou dizer aqui mais um exemplo pessoal para a gente ajudar. Durante muito tempo que eu convivi mais num ambiente, digamos assim, do que a gente chama de movimento pentecostal, tem uma época dos cultos que, assim, domingo sim, domingo não, às vezes domingo sim, tinha uma profecia para mim ou para Giz. E eu não tinha tanto entendimento pastoral, mas eu já achava aquilo estranho. E se Deus me deu a palavra de Deus, por que está faltando palavra? O que está acontecendo? E foram tantas coisas, uma delas é que eu ia ter muitos filhos. Biológicos, não foram espirituais, não foi que eu confundi. Falou claramente que eram biológicos. Eu sei que Deus deu muitos espirituais, e eu fico muito feliz com isso, mas não foi isso que disse a profecia, não. Veja, se eu não tivesse centrado na palavra de Deus, ou ia falar que Deus não cumpre a sua palavra, ou que, não sei o que eu ia falar. Então, veja, essas questões, nós não devemos apagar o espírito, mas devemos, sim, colocar cada palavra profética sobre o jugo da palavra de Deus. É ele que deve discernir isso, ok? Mais alguma saideira para a gente terminar, que já passamos um pouco do horário hoje, mas é só a primeira e surgiu esses assuntos mais quentes aqui. Mais uma saideira para a gente concluir? Não, só voltar a palavra para a Lenita, que a pergunta foi dela, né? Então. É mesmo, Naldo? Muito bem lembrado. Irmão Lenita, volte aí. Você tem direito à réplica, Lenita. Lenita. Não, Naldo. Tudo bem, pastor. Por hoje estou satisfeita, mas a minha pergunta gerou outras tantas, né? É por isso que é bom fazer pergunta, porque gera outras. Isso é muito bom. Isso aí. Aí fica bem interativo. Maravilha, Lenita. Maravilha. Obrigada. Boa noite. Amém. Se não houver nenhuma saideira, então a gente parte para a conclusão. Vocês viram da necessidade da gente se debruçar sobre a palavra de Deus, estudar a Bíblia juntos, se possível, rever as aulas, para que esse conhecimento vá sendo solidificado dentro do seu coração, dentro da sua alma. Agradecer a Deus por ter tanta gente boa junto aqui. E por enquanto nós vamos fechando a primeira aula desse módulo e virão outras aí, nós vamos construindo juntos esse conhecimento de Deus, sobre Deus e transformador para a nossa vida. Então, nesse momento, a gente breca a nossa gravação.